Meu nome é Karina, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e hoje falaremos um pouco mais a respeito da reforma trabalhista. O que mudou? Vem comigo! Hoje nós falaremos sobre extinção do contrato de trabalho. Tiveram muitas mudanças e também a inclusão de muitos dispositivos novos, então nós temos que nos manter atualizados. O tema extinção do contrato de trabalho envolve, além da inclusão de uma nova modalidade de extinção de contrato individual de trabalho, como também os prazos para pagamento das verbas rescisórias, um novo procedimento para que seja liberada a documentação para que os seus empregados recebam então o termo de quitação, se habilitem no recebimento do benefício do seguro-desemprego, saque de fundo de garantia, além da questão da homologação do contrato de trabalho. Tudo isso mudou, tiveram alterações que já constavam nos dispositivos da CLT e também a inclusão de novos artigos, novos parágrafos, novas alíneas. Então, tudo isso será abordado neste vídeo, um vídeo mais longo, mas de modo a possibilitar então o conhecimento completo de todas as alterações que envolvem o assunto da extinção do contrato de trabalho. O vídeo de hoje abordará então tudo o que envolve esse assunto, desde o artigo 477 da CLT, que inclusive teve total mudança no texto do seu caput, até o artigo 507B, novo artigo então inserido pela reforma trabalhista, a CLT. Vamos lá! De cara, nós temos então uma nova redação para o artigo 477, que antes previa: é assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a terminação do respectivo contrato e quando não haja ele dado motivo para a cessação das relações de trabalho, o direito de haver do empregador uma indenização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa. O que isso quer dizer? Não existe mais o pagamento de indenização do maior salário recebido pelo empregado da empresa em caso de dispensa, então, do empregado imotivadamente. Todo o artigo 477, caput, foi alterado, trazendo então à reforma trabalhista uma nova redação, que passa a prever o seguinte: na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação da carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. Então agora, não mais é devido qualquer tipo de indenização pela dispensa imotivada, sendo necessário apenas que o empregador faça a anotação, a baixa na carteira de trabalho do seu empregado, comunique aos órgãos competentes a rescisão de tal contrato e também efetue tanto a entrega quanto o pagamento das verbas rescisórias no prazo estabelecido nos próximos parágrafos, alíneas deste artigo. Os prazos mudaram e nós já verificamos então uma novidade. O artigo não fala também a respeito do quê? Da homologação. Agora, com a reforma trabalhista, a homologação não é mais obrigatória, passa a ser uma faculdade do empregador. No entanto, nós sabemos que tudo que é facultado pode ser cobrado. Então, o que antes era um ato gratuito, agora poderá passar a ser cobrado. Porém, vale frisar que não mais é obrigatório. O parágrafo 4º do artigo 477 foi reformado. Ele continua a prever qual é a forma de pagamento das verbas rescisórias em caso de ruptura do contrato de trabalho. Antes, era previsto apenas a possibilidade de pagamento em dinheiro e em cheque visado das verbas rescisórias. Sendo o empregado analfabeto, o pagamento somente poderia se dar por dinheiro. Agora isso mudou. Nós sabemos que na prática, no cotidiano, as empresas já efetuavam o pagamento das verbas rescisórias aos seus ex-empregados por meio de depósito bancário. Isso foi então regulamentado. Agora, o inciso 1º estabelece que, no caso de rescisão contratual, o empregador poderá pagar então de 3 maneiras distintas: em dinheiro, que já era previsto, agora mediante depósito bancário,
e também manteve o cheque visado. Com relação aos analfabetos, o inciso 2 passa a prever não apenas a possibilidade de pagamento em dinheiro, mas também mediante depósito bancário. Houve também alteração no parágrafo 6º do artigo 477, que previa o prazo de pagamento das verbas rescisórias. Então, o prazo de pagamento ele era condicionado à forma de aviso prévio do empregado. Se fosse um aviso prévio trabalhado, então o empregador deveria efetuar o pagamento das verbas rescisórias no primeiro dia útil subsequente ao fim do cumprimento do aviso prévio. Agora, caso o aviso prévio fosse indenizado ou o empregado dispensado do seu cumprimento, a empresa teria o prazo de 10 dias corridos para pagamento das verbas rescisórias. Agora, o quadro mudou novamente. A reforma trabalhista passa a estabelecer que o prazo para pagamento das verbas rescisórias será de, no máximo, ou seja, até 10 dias corridos, independendo da modalidade do aviso prévio. O parágrafo 6º do artigo 47 sofreu alterações não apenas com relação ao prazo de pagamento das verbas rescisórias pelo empregador ao seu ex-empregado, como também estabelece que, no prazo de 10 dias, a partir do final do contrato de trabalho, deverá o empregador, então, além de efetuar o pagamento das verbas rescisórias, entregar também ao seu ex-empregado toda a documentação relativa à extinção do contrato de trabalho, inclusive a comprovação de que foi feita a comunicação a todos os órgãos competentes. Então, qual é a conclusão que nós tiramos? Não existe mais diferenciação com relação ao prazo de pagamento das verbas rescisórias vinculado ao tipo de aviso prévio do empregado, se trabalhado ou indenizado. Agora, todos os contratos de trabalho, havendo a rescisão, o empregador deverá efetuar o pagamento no prazo de 10 dias, contados da ruptura do contrato, do fim do contrato de trabalho, e deverá também, além de efetuar o pagamento, entregar a documentação que comprove que foi comunicado aos órgãos competentes a rescisão daquele contrato. Por que precisa comunicar às entidades competentes a respeito do fim do contrato de trabalho? Isso é essencial. Lembra? Não mais é necessário, obrigatório, a homologação do contrato de trabalho. Então agora, os empregados poderão habilitar-se no seguro-desemprego e também fazer a movimentação ou saque da sua conta vinculada do fundo de garantia somente com a baixa na carteira de trabalho e também com a comunicação, condicionando então a comunicação pelo empregador a esses órgãos. Isso que nós discutimos agora é o que prevê o parágrafo 10 do artigo 477, novo dispositivo inserido então também pela reforma trabalhista, que assim prevê. A anotação da extinção do contrato na carteira de trabalho e previdência social é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada. Agora, outra novidade. A reforma trabalhista fez a inclusão de 2 novos dispositivos, o artigo 477-A e o artigo 477-B. O artigo 477-A prevê o seguinte: as dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. O que isso significa? Além do fato de não haver mais a necessidade da homologação do contrato de trabalho perante a entidade sindical ou Ministério do Trabalho na sua ausência, agora são equiparados à extinção do contrato individual, contratos plúrimos e contratos coletivos. O que são contratos plúrimos? Quando no mesmo documento há a contratação de diversos empregados. Isso é um contrato plúrimo. Eles passam então todos a serem equiparados para fim de extinção imotivada. O artigo 477-B também é novidade na nossa CLT.
e diz o seguinte: plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Então agora, o PDV ou o plano de demissão incentivada dão quitação total ao contrato de trabalho, salvo uma cláusula que estipule que não é dessa forma. Primeiro, é importante que a gente faça uma observação com relação a esse artigo. Há muita controvérsia, tanto com relação aos juristas, aos doutrinadores, aos magistrados também, com relação à possibilidade de manutenção desse artigo na nossa CLT. Por quê? Ele afronta diretamente um dos princípios basilares trazidos pela Constituição Federal, no artigo 7º, que prevê a impossibilidade de dispensa em massa dos seus empregados de forma irregular, de forma simplesmente, vou mandar embora. Isso não pode acontecer. Então, com relação a esse artigo, pode ser que nos próximos meses ainda tenha alguma medida provisória ou alguma discussão com relação à inconstitucionalidade dessa norma, desse artigo, para que então ele seja revogado, retirado da CLT. Agora, com relação à extinção do contrato de trabalho voltada à justa causa, tiveram mudanças? Tiveram. Houve a inclusão de uma nova linha, uma nova possibilidade de dispensa do empregado por justo motivo. O artigo 482 da CLT, CAPT, prevê: constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, 2 pontos. E aí houve a inclusão da linha M, que prevê a possibilidade de rescisão do contrato de trabalho em caso de perda da habilitação por motivo doloso. Vamos ler o artigo. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Então, nesses casos, poderá sim o empregado ser dispensado do seu contrato de trabalho agora por justa causa, quando houver a perda da habilitação ou dos requisitos legais para o exercício da sua profissão, no caso de conduta dolosa, ou seja, intencional do empregado. Esse dispositivo está diretamente ligado aos motoristas profissionais, aos motoboys, então é necessário que essa categoria de profissional fique atenta, então, que existe uma nova modalidade para a extinção do contrato, por justa causa. Antes de nós falarmos sobre o artigo 484-A, inserido pela reforma trabalhista, referente à nova modalidade de extinção do contrato de trabalho por acordo entre as partes, nós vamos falar sobre os artigos 507A e 507B, também novos artigos trazidos à CLT pela reforma trabalhista. O artigo 507A prevê a possibilidade de que empregados que recebam remuneração a partir de 2 vezes o maior benefício pago pelo regime geral da Previdência Social, para que eles possam estabelecer cláusula de arbitragem, desde que, por sua própria iniciativa ou mediante expressa concordância. Não pode ser tácita, ou seja, não pode ser verbal, deve ser expressa, deve ser por escrito. Nessas ocasiões, como dito, poderá então haver a cláusula de arbitragem como possibilidade de transação entre empregado e empregador no caso de extinção do contrato de trabalho. Atualmente, só é possível a discussão de questões trabalhistas relativas a direito coletivo perante as câmaras de arbitragem. Se qualquer transação for feita a respeito de direitos individuais, direitos indisponíveis, esses não serão reconhecidos como, por exemplo, um título executivo extrajudicial na Justiça do Trabalho. Possibilita agora a reforma trabalhista que algumas questões, também relativas ao direito individual dos empregados, sejam então transacionadas por meio de câmara arbitral, desde que observados os requisitos. Quais são eles? Então, que haja a cláusula prevista em contrato, somente sendo possível a inclusão dessa cláusula no contrato, desde que o empregado receba remuneração superior a partir de 2 vezes o maior benefício pago pelo regime geral da Previdência Social.
E essa inclusão dessa cláusula de arbitragem deve ser por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa. O valor do maior benefício pago pelo regime geral da Previdência Social hoje, ou seja, para o ano de 2017, é no valor de R$ 5.531,31. O dobro disso, ou seja, 2 vezes este valor, que é o teto, equivale a aproximadamente R$ 11.000. Então, empregados nessas condições poderão, então, transacionar, estabelecer a cláusula de arbitragem. O artigo 507b, por sua vez, estabelece que empregado e empregador poderão, ou seja, é uma faculdade, não uma obrigatoriedade, poderão, então, formalizar termo de quitação anual das verbas trabalhistas. Agora nós falaremos sobre a grande novidade das extinções de contrato de trabalho, uma nova modalidade de extinção do contrato por acordo entre as partes. Qual será que são as parcelas devidas nesse tipo de rescisão contratual? É importante conhecer exatamente quais são as verbas devidas nesse tipo de rescisão contratual para não haver confusão com a culpa recíproca. As verbas aqui devidas são parecidas. Então vamos lá. Na extinção do contrato de trabalho, mediante acordo entre as partes, será devido metade do aviso prévio, desde que indenizado. E será devido também metade da indenização devida relativa ao fundo de garantia. Ou seja, em vez do empregador depositar 40% a título de indenização, será depositado 20%. E poderá fazer a movimentação, o saque do seu fundo de garantia, limitado a 80% dos valores ali constantes. Com relação ao restante das verbas rescisórias, essas serão pagas integralmente. Agora vamos fazer um breve apanhado com relação à culpa recíproca. Na culpa recíproca são devidos metade das férias, metade do 13º, metade do aviso prévio independente se é indenizado ou não, e também metade do fundo de garantia. Naquela ocasião, não é permitido ao empregado a sua habilitação no seguro-desemprego, mas é sim permitido o saque dos depósitos de fundo de garantia. Então, viu só? Há diferenças e nós temos que ficar atentos. Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos um pouco mais a respeito da reforma trabalhista. Nós abordamos todos os aspectos que envolvem o assunto da extinção do contrato de trabalho, inclusive citamos então a nova modalidade de extinção de contrato por acordo entre as partes. Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, curte, compartilha com seus conhecidos para que todos possam conhecer tudo que envolve a reforma trabalhista. Até mais!